Olá, gente, seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E o tema do vídeo de hoje é pensamento crítico. No vídeo anterior, Pete fez uma pergunta, né? Que eu estava falando sobre a questão de oportunidades, e aí vai lá, assiste. E aí Pete fez uma pergunta sobre o pensamento crítico, que é uma coisa que eu tenho o costume de falar muito, né? E vindo de onde eu vim, com a minha experiência profissional de artes e tal, e da docência e trabalhar em grupo de teatro, tanto como atriz quanto como professora ou diretora desse grupo. E eu acredito que o teatro e a arte em si, ela é uma grande ferramenta de desenvolvimento desse pensamento crítico. E muito resumidamente, e aqui também, gente, vai ser resumido, porque o vídeo é curto, que na verdade a gente dá estímulos, né? O objetivo é dar esses estímulos para que as pessoas se interessem, que tenham interesse em aprofundar mais sobre o tema, mas é exatamente para a gente fazer uma espécie de provocação das questões do cotidiano, do dia a dia. E o pensamento crítico é uma questão cotidiana, que infelizmente é pouco desenvolvido por parte de um sistema, né? E a gente tem que falar desde da questão do sistema educacional de base, apesar da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, falar lindamente sobre a questão do desenvolvimento da integralidade do ser humano, a BNCC também, que é a Base Nacional Comum Curricular, falar sobre essa educação integral, do protagonismo das pessoas, né? Os seres humanos com potencialidades para o pensamento crítico, desenvolvimento de suas potencialidades, enfim. A lei é muito bonita, mas na prática a gente sabe que, infelizmente, nem sempre acontece assim como a lei está descrevendo, senão o país seria outro. E aí essa questão do pensamento crítico, ela exatamente entra nesse lugar de que a pessoa tem a condição de analisar uma informação que chega para ela criticamente, ou seja, ela não vai receber a informação e absorver como verdade absoluta. Ela vai ter um filtro, ela vai ter a possibilidade de pegar aquela informação, destrinchar a informação e entender cada parte daquilo que está sendo dito e aí sim fazer essa análise, essa conclusão de que essa informação é verdadeira ou ela é falsa. E quando a gente fala da pessoa ter essa possibilidade de falar sobre, tem de fato a ver com as suas vivências, com as suas oportunidades, com as suas experiências, com o ambiente em que vive, né, com o acesso à leitura, acesso a livro, acesso à educação, acesso a ferramentas que podem lhe proporcionar de maneiras diversas, né? A tecnologia hoje também está muito para isso. Antigamente, para a gente ter acesso a uma informação, a gente ia aqui numa biblioteca, pegar uma enciclopédia e debruçar sobre isso, que era muito gostoso também. Mas hoje você entra no Google, dá um Google, né? E aí você tem que tomar cuidado com a fonte, porque tem muita coisa no Google que a fonte é duvidosa. Então, ter essa criticidade de olhar para esse site e falar, deixa eu ver aqui a última atualização, quem fez. Deixa eu ver que dia foi, deixa eu ver quem é essa pessoa que mexeu. Então é você ter esses insights, né? Ter esses flashes, ter essas possibilidades de analisar as coisas que chegam para você. E em tudo, né? Um exemplo, que é uma coisa que ainda me deixa da vida irritada, que é bebida láctea sendo vendida como leite e que muita gente cai. Soro de não sei o que como creme de leite. E que pode parecer bobo, gente, mas tem muita gente que compra isso achando que tá bebendo leite. Porque tá bebida láctea, a embalagem é igual. A imagem que tem na frente é um copo de leite. É uma propaganda enganosa. Exato. E aí é um outro papo também, para o papo curto necessário. Mas é isso, você... Que a gente já falou. Que é o Enganados. Tem um vídeo nosso chamado Enganados. Que verdade. foi rapidinho, mas Verdade. a gente fala sobre isso. Mas é complicado, porque o motivo da minha pergunta sobre o senso crítico foi exatamente essa, né? Estimular o pensamento. Você querer saber realmente se tá certo, se tá errado, o motivo. Quando eu fico fissurada numa coisa, eu pesquiso até a morte.
Eu sou meio psicopata pra essas coisas. E às vezes é isso. É pelo medo de saber se aquilo tá correto ou não. Por isso que pesquiso bastante. Mas é isso, Pete. Quando você fala eu pesquiso até a morte, você na verdade se aprofunda. Exato. Se aprofunda. E hoje, com essa velocidade de informações, a gente é bombardeado o tempo todo com informações, e às vezes vem informações para tirar a gente do foco de uma coisa que é séria, vem uma coisa banal para distrair a nossa atenção, para a gente não aprofundar em algo que a gente deveria aprofundar. E há um risco hoje das redes sociais, essa superficialidade das coisas. Por que que a gente não tem paciência de ouvir um áudio de 3 minutos? A gente já brinca dizendo que é um podcast. Por que que os vídeos estão cada vez mais curtos, as ferramentas das redes sociais estão surgindo, são vídeos de 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos é o máximo. Porque ninguém assiste um vídeo hoje maior do que esse. O nosso papo curto necessário tem 10 minutos, que é o limite que a plataforma está dando pra gente. Mas assim, cada dia mais, e com esse imediatismo, e essa urgência, e essa impaciência, e essa ansiedade, e essa angústia do ser humano, está todo mundo tomando floral hoje para ver se melhora, e remédios antidepressivos, faz com que as coisas permaneçam superficiais. Porque hoje tudo cansa. E é aí que está o risco, e é aí que está um dos grandes problemas, e eu digo políticos, porque isso é dar comida pro tubarão, é jogar carne ensanguentada no mar, cheio de tubarão, porque a depender da vertente política em que a gente está inserido, é isso que as pessoas querem, que estão no governo, estão enriquecendo, estão cada vez mais manipuladoras. Porque é uma população cansada de debater, é uma população que não tem mais saco para estar aprofundando nos temas e está desenvolvendo um pensamento crítico em relação a determinadas situações. Diga. Uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu gosto de perguntar. Por que será que esse atual governo, a primeira coisa que ele fez foi extinguir o Ministério da Cultura? Por que será que foi, Jande? Explica pra gente. Na verdade, eu já comecei falando, né? Falando assim, quando eu trago a questão do teatro, assim, da arte. A arte, ela é uma ferramenta de acesso mais direto ao desenvolvimento crítico da pessoa, né? Aí tem uma discussão entre arte e entretenimento, né? Que o entretenimento não necessariamente é feito para que isso aconteça, esse desenvolvimento desse pensamento. A arte, sim, né? Mas as duas estão envolvidas de manifestações artísticas. Não que a arte não possa ser entretenimento, e aí é aquela discussão, a arte pode ser entretenimento pode ser arte, enfim. Mas de qualquer forma, para você produzir algo artisticamente, você tem que passar por um processo de critério, de seleção, de pesquisa, de acesso às técnicas, de acesso a um conhecimento, de observação da realidade, sabe, da concepção daquilo que você quer fazer. Tudo isso demanda um desenvolvimento de pensamento, uma análise das coisas. E quando a gente fala de crítica, isso é analisar. Não é você só pegar e fazer por fazer, mas é você fazer algo e se, por exemplo, alguém vier perguntar, por que você fez isso? Você tem argumento, você tem referências. E aí, falando em referências, eu trouxe esse livro hoje que eu usei. Foi um livro que na época não tinha nem quando eu fiz faculdade, sim, eu sou velha. E era um dos livros para a segunda fase do curso de licenciatura em artes cênicas, que é Porque Arte e Educação. É um livro super gostoso de ler, de João Francisco Duarte Júnior, e fala exatamente dessas questões, assim. A gente hoje, as pessoas estão sendo direcionadas para caixinhas. Então, o todo é esquecido, o todo ele não é visto. É como se aquela pessoa tivesse a capacidade de fazer uma coisa. Você tem que ser bom nisso. E aí você acaba anulando outras potencialidades. E aí, mais uma vez, eu trago o Gardner, Howard Gardner, que ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que eu pesquisei durante um bom tempo. E gosto muito, né? Na verdade, ele segmentou para entender esse todo. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que existem ele teorizou 9 inteligências que o ser humano ele é capaz de desenvolver.
É claro que a gente tem habilidade para uma coisa mais do que para outra, mas isso não quer dizer que aquela outra não possa ser desenvolvida.